Ainda não. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite de domingo, um domingo especial, onde todos estão nesse horário aqui. Talvez alguns já estejam repousando em casa, outros fazendo plano para a segundona, que vem aí amanhã. E eu estou aqui, né, tentando trazer mais um vídeo de autoconhecimento para aqueles interessados que queiram entender o processo. E hoje a gente vai falar da origem do universo, né? É uma matéria bastante interessante, muito intrigante, né? Que traz assim muitos conhecimentos, muitas colocações a respeito, né, de tudo que foi vivenciado até hoje, né, com relação à formação do universo. Há muita especulação, né? Cada civilização ela tentou falar alguma coisa, né, de como começou tudo, de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo aqui, né? Nesse mundo aqui perdido, buscando autoconhecimento, tentando entender esse processo magnífico, né? Que é a vida que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E a evolução das ideias, né, sobre a origem do universo, ela pode ser entendida, né, com uma sucessão de modelos. Cada civilização ela fez um modelo de como surgiu o universo, né, dentro das possibilidades que eles dispunham no momento, né? Eles foram dizendo, foram fazendo aí a sua teoria, a sua descrição de como, né, como iniciou tudo, como que começou o universo. E nos últimos 100 anos, né, foi desenvolvida uma teoria do Big Bang, né, que descreve observações mais sofisticadas do que dispomos hoje e que mostra, né, que o universo teve uma origem que pode ser pesquisado cientificamente, né? Hoje nós temos a condição de explicar cientificamente como que surgiu parte do universo. Em décadas recentes, esse modelo foi aperfeiçoado, né, para um novo conceito, a do Big Bang, né, inflacionário. Na virada do milênio, novas descobertas mostraram que toda a matéria referente ao assunto conhecida é apenas a ponta do iceberg em um universo dominado pela energia. É por isso que eu gosto de falar da energia, né, que é o início de tudo. Hoje nós podemos, né, através da ciência, provar, né, a importância da energia, inclusive dentro de nós, e para formar esse universo todo. E chegamos aqui, né, que é a parte conhecida, né, dominado pela energia, a energia escura e pela matéria escura, né, cujas natureza permanece misteriosa ainda. Ninguém sabe falar nada ainda sobre a energia escura, os buracos negros, a matéria escura, né? Ninguém sabe ainda, existe várias especulações de que essa matéria pode explodir um dia, né? A origem das coisas, vamos ver lá, como começou aqui de acordo com cada civilização. Entender a origem das pedras, dos animais, das plantas, dos planetas, das estrelas e de nós mesmos sempre foi uma preocupação central da humanidade. Todas as civilizações e culturas discutem e tentam desvendar a natureza e a origem do universo, e para cada civilização o estudo foi algo muito distinto do que nos é ensinado pela ciência, né? A ciência fala uma coisa, mas antigamente quem falava mais sobre a criação do mundo, essas coisas, era a religiosidade, né? Mas a ausência de uma cosmologia para essas sociedades, uma explicação do mundo em que vivemos seria tão inconcebível quanto a ausência da própria linguagem. Então, a explicação por falta de outras formas de entendimento,
da questão sempre tiveram fundamentos religiosos, mitológicos ou filosóficos. Quando não era a religiosidade, era a mitologia. Quando não era a mitologia, era a filosofia. Né, e assim por diante. E depois a história veio se desenrolando, né, a partir do momento que começaram a surgir os matemáticos, os cientistas da época, né, os gregos, os chineses, para estar desvendando todo esse assunto aí. Somente recentemente a ciência pôde oferecer sua versão para os fatos. Né? Entre 1564 a 1642, Galileu Galilei, astrônomo e matemático italiano, nos trouxe muitos esclarecimentos. Os gregos eles desenvolveram métodos geométricos sofisticados e precisos para determinar órbitas e tamanho dos corpos celestes. Né? Então, foi nessa época que, em 1500, e o mundo ele já estava existindo, né? O planeta Terra já estava a 1000 por hora, né? Só em 1564 e 1642 que veio à luz, né, desses matemáticos, desses filósofos aí para trazer o esclarecimento. Então, do ano que começou, né, contar o planeta, né, começou a contar do ano zero até o ano onde Jesus nasceu, que conta daí o calendário de lá para cá, né? Antes dele, o pessoal acreditava que o mundo era a Terra era terra plana, acreditava numa porção de coisas e eu já vou explicar o porquê disso, né? Só em 1564 e 1642 depois de Cristo é que Galileu Galilei, o astrônomo e matemático italiano, nos trouxe os esclarecimentos. Olha quanto tempo, né? A humanidade ela ficou na escuridão sem saber de onde veio, para onde vai, e daí ficou acreditando em tudo quanto é Deus, em tudo quanto é religiosidade, e por isso que nós estamos nesse caos aqui que encontramos até hoje, difícil de sair dessa situação para evoluir, né? A gente está tendo problemas nessas condições aí. Os gregos desenvolveram métodos geométricos sofisticados e precisos para determinar as órbitas e o tamanho dos corpos celestes. Os egípcios e chineses, os incas, os maias, os astecas, também eles interpretaram, né, os movimentos dos astros. Para todas as civilizações, sempre foi necessário, né, acomodar não só a face visível da Terra, o céu, né, e os seres humanos que estavam aqui, mas incluir no espaço também os mortos, porque eles começaram a questionar a situação quando morriam as pessoas. Quando morriam, eles pensavam, para onde vai? Né? O que aconteceu? Enterrou lá, enterra tudo, com conhecimento, com tudo? Como que processa isso? E surgiu a religiosidade. A religiosidade surgiu a partir da morte, né? Porque eles não sabiam explicar o que era a morte. De repente, a pessoa estava ali viva, falando, andando, comendo, bebendo, né? Amando, odiando, fazendo guerra, fazendo tudo. Daqui a pouco ela morre, acaba enterrada, acaba em nada, né? E eles começaram a entrar em pânico a respeito disso, então a religiosidade começou a explicar, né? O que a religiosidade dizia? Que tinha que incluir no espaço o mundo dos mortos. Os mortos não poderiam ficar simplesmente que foram enterrados, acabou. E como, né, aqui no mundo dos mortos, né, os abençoados, os condenados, né, iam para o lugar, os deuses e os demônios também. Porque na concepção deles, a partir da religiosidade que estava desenvolvendo, né, já tinha o problema dos mortos para resolver. E tinha ainda os deuses e os demônios, né, que tinham que ser também colocados em algum espaço, algum lugar. Então, a sugestão da Terra plana, ou seja, né, na superfície da Terra, né, ficariam quem? Eles olhavam ali, eles não tinham noção de que a Terra era redonda nem nada, e tinha umas pessoas que falaram, Olavo de Carvalho é terraplanista. Ele trouxe à tona essa situação para que as pessoas entendessem a evolução, e alguns que é contrário a tudo, né, porque eles não aceitam, eles estão assim bitolados numa única coisa, já falaram que o Olavo de Carvalho que estava tentando, era terraplanista, que é um idiota, sabe?
aqueles conceitos, sabe, de quando uma pessoa vem trazer que você precisa desenvolver suas capacidades e potencialidades, né? E aparece alguns lá, fanáticos, né, querendo distorcer as coisas e começam a colocar adjetivos aí em pessoas erradas, né? Então, na superfície da Terra, né, eles achavam que a Terra era redonda. Aqui na superfície ficavam nós, os encarnados, né? No céu que eles viam lá, ficavam os desencarnados bonzinhos com os deuses, né? E na parte de baixo da Terra ficavam os maus, né? Os condenados e os demônios. É essa a concepção da religiosidade. A religiosidade ela buscou um meio, né, de definir como era formado o planeta Terra na época, né? Até então eles acreditavam que era o universo, eles achavam que o universo todo, né, compunha esse processo e que a Terra era apenas, né, um local onde nós estávamos. Acima do céu, os deuses e desencarnados abençoados, e abaixo da terra, os demônios encarnados e condenados. Que teoria legal essa, eu achei o máximo isso aí. Para os egípcios, o universo era uma ilha. Olha, para os egípcios, o universo era uma ilha plana cortada por um grande rio, né, que é os mares, sobre o qual estava suspenso uma abóboda sustentada, que era a terra, sustentada por 4 colunas. Eles imaginavam assim, né? Tinha, por causa dos oceanos e tudo, eles achavam, né, que a Terra era uma abóboda sustentada por 4 planetas no meio da água. Na Índia antiga, os hindus, os brahmanes, os budistas, eles acreditavam na reencarnação. Olha que interessante. E as configurações físicas deveriam acomodar a reencarnação, né? E como que eles iam explicar a reencarnação? Eles incluíram diversos níveis de céu. Então, para cada tipo de ser, né, tinha o céu. Daí foi a divisão que eles fizeram lá, que tem o Deus, os anjos, e foram a encarnação, os espíritos bonzinhos, os melhorzinhos, não tem pecado nenhum, mas, né, não eram condenados, mas no céu te colocaram a hierarquia no céu. Muito louco isso aí, né? Incluindo diversos níveis de céus e no inferno também. Não é só no céu, não. Eles colocaram níveis no céu e níveis no inferno, né? E os babilônios, eles imaginavam o universo em 2 camadas, né? Conectados por uma escada cósmica, né? Os hindus, eles achavam, né, que o universo era uma bola e que tinha 7 camadas. E que nessas 7 camadas ficava cada setor aí, o céu, o inferno, assim por diante, né? É mais ou menos inteligente isso, porque nós estamos acoplados num único espaço, né? E com as várias dimensões na volta, né? Mas não casca, como eles achavam, né? E de repente, eles achavam que nós estávamos numa dimensão aí, né? Dentro da Terra, daí, porque a Terra era formada de várias cascas, né? Então é complicado. Os babilônios, eles imaginavam o universo em 2 camadas, conectados por uma escada cósmica. Eles achavam que havia 2 camadas e tinha uma escada cósmica onde você sobe. Talvez seja aí, né, a escada lá que fizeram no Velho Testamento, a escada para subir no céu, né? É baseado nessa... Tá vendo só quanta ignorância? É baseado nessa teoria. Na época, eles não eram ignorantes, eles eram seres inteligentes, que eles estavam tentando desvendar a situação com os métodos que eles tinham, né? Não tinha o avanço da ciência, né? Os maias eram dependentes do milho e da chuva. Então, se chovia, tinha milho, se não chovia, não tinha milho, né? Que vinha do céu, a chuva que vinha do céu e o milho que plantava na terra. Então, para eles, a coisa mais importante era o céu e o mar e o Criador, que construiu as pessoas a partir do milho e da água. Olha que interessante. E daí tem a história, né? Tem lá, os índios faziam a bonequinha lá para as crianças brincar, eles pegavam, sabe aquele milho quando ele está começando a desenvolver, né? Aquela lá, eles falam a boneca do milho, ele pegava aquelas espiguinhas que estavam começando, e as meninas brincavam de boneca com aquelas espigas em desenvolvimento ainda, eles achavam, olha que interessante, né? Tá vendo quando a gente busca, a gente encontra, né? Então, essa ideia aí de que nós éramos feitos do milho e da água, né?
Tá aí a bonequinha de milho que as crianças brincavam muito, que os antigos tinham na mente isso. Olha só, gente, que interessante isso aí, tá vendo? Por isso que eu gosto da espiritualidade e do meu mentor, quando ele fala para mim, busca isso, ele trouxe isso para mim hoje. Então, vamos lá. E para eles, né, então, o céu, né, o mar, o Criador, e que construiu as pessoas a partir do milho e da água, né? Não se esqueça aí da bonequinha de milho, né? Que as crianças, os índios, né, usam muito isso para as crianças brincar, bonequinha de milho. Meu pai, né, a gente tinha uma chácara, ele plantava milho, e ele pegava essas, ele falava, olha a boneca do milho, ele trazia aquelas espiguinhas ali, o cabelinho, ele falava para a gente isso, né, baseado numa crença, nossa, olha, antiguíssima, né? No Antigo Testamento judaico cristão, a Terra foi relatada em conexão ao misterioso firmamento e diz que o universo teve um começo, né? Então, primeiro eles dizem que Deus fez o céu e a terra, né? E daí ele viu que a terra estava vazia, né? E ele precisava colocar alguma coisa naquela terra ali, né? Daí ele pegou a primeira coisa, só que e o céu era escuro ainda, né? Então ele falou, e haja luz, e se fez luz, que era o sol, né? O sol, e daí ele criou o dia e a noite, né? E depois fala, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, descansou, pairava sobre as águas, e daí ele fez o homem, né? Inteligente isso também, porque ele fez o homem baseado no quê? Na luz, né? A luz que ilumina. Então, nós somos energia, entendeu? Só não entende quem não quer, né? Está lá escrito, basta que a gente busque o entendimento que a gente consegue, né? Então, eis o começo. E Deus disse, faça a luz, e separou a luz das trevas, né? E, de repente, ele vai e fala assim, e Aristóteles chegou, então, e ele demonstrou que a Terra é redonda através de um eclipse solar. Aconteceu um eclipse solar e pela sombra, né, da Terra que projetou aí nesse eclipse, ele conseguiu medir a distância da Terra do Sol, da Terra da Lua, e fez essa conotação matemática aqui da história. Outros matemáticos também surgiram e descobriram o movimento do Sol. Eles descobriram a distância das estrelas, a distância da Terra que estava do Sol, né? O quente, baseado no pensamento de Newton, ele desenvolveu a ideia do sistema solar. Ele chegou à conclusão que existia um sistema solar, que é a Via Láctea, visível ao nosso olhar, mas que poderia existir muitas outras ainda que nós não conseguíamos ver, porque não tinha aparelho na época para ver tudo isso aí, né? E ele dizia, só que o Newton achava, né, que a Terra teve origem numa bola de gás, num disco de gás, porque eles achavam que a Terra era achatada. Né? Não foi Olavo de Carvalho que falou isso, não. Quem falou foi o Newton, né? Que a Terra era um disco de gás, e surgiu daí o planeta. Né? Depois, com a construção do telescópio, né, passou-se a observar as estrelas e então determinar as suas origens. Daí eles começaram a ter um entendimento de como surgiu as estrelas, como surgiram os planetas, né? Depois que construiu o telescópio, mas muito tempo depois, né? Muito tempo depois. E vem até futuramente, né? Aqui, depois, em 1920, a teoria do Big Bang. Né? A teoria de Big Bang, um astrônomo americano, ele estabeleceu a distância de uma galáxia a outra. Né? Então, ele já tinha a noção de que existia mais galáxia e ele estabeleceu aí a distância entre elas. E que nós vivemos no universo de 3 dimensões e mais uma dimensão que seria o tempo, ou seja, essa dimensão, ele determinou assim, a gente pode ir para a esquerda, para a direita e para frente. Né? E para trás seria o tempo. Então, são 4 dimensões que ele determinou, e que o universo surgiu em uma explosão no passado, e que o Big Bang ocorreu há 13,7 mais 0,2 bilhões de anos atrás. Né? Isso foi, em 1920, foi determinado isso por um americano. E a teoria depois da relatividade, baseado, né, nos ensinamentos de Albert Einstein,
né? Ele propôs que o universo surgiu de uma explosão de um único átomo primordial. O único átomo expandiu, né? E explodiu e surgiu o universo todo, né? E depois vem a física quântica dizendo que o reflexo da teoria das cordas, toda aquela história toda, né? Dizendo como tudo surgiu, como tudo aconteceu, como a gente se projeta em outra dimensão. Nós estamos aqui, ao mesmo tempo podemos estar em outras dimensões. Isso a física quântica determinou, né? Então, nós, enquanto alma, aí ele usa muito tempo, né? Que nós podemos estar ao mesmo tempo no presente, no passado e no futuro. E não existe uma distinção, não existe uma separação. É nós que fazemos a separação, que na realidade não existe, né? Mas não para por aí, né? Não para por aí, porque o tempo todo, né, o ser humano ele quer questionar, porque quando ele descobriu aqui o tal do Big Bang, agora ele quer saber e quem é o Deus, de onde vem, e quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas não para por aí o estudo, e o estudo continua. Só que a astronomia, ela tenta, de qualquer modo, né, nos dizer onde nós estamos, para onde nós vamos, mas ela não consegue. Então, só nos resta o quê? Buscar com os seres mais evoluídos do universo, da Terra, e tentar compor essa história toda, tentar compor o universo, compor a Terra, e nós só vamos conseguir isso através da fé, porque a ciência ela não consegue explicar. Para entender, né, a história toda é necessário, porque nós não dispomos de capacidade suficiente para entender, né, como começou tudo. Então, de tempo em tempo, cada um vem trazendo uma colaboração e vai se avançando no projeto. Então, hoje, né, nós temos a ideia de que nós somos um ponto de luz dentro de nós. E que isso aconteceu quando o universo surgiu. E que através da evolução, através do autoconhecimento, do entendimento que nós vamos avançando, nós podemos chegar à conclusão de muita coisa que não foi descoberta ainda. Então, é necessário que busquemos, porque se acreditamos na reencarnação, né, de repente, né, ainda, de repente pode ter um Einstein aí no meio, pode ter um Newton, um Aristóteles, e que se a pessoa, de repente, ela começa a buscar dentro dela o conhecimento, ela vai desenvolver a teoria onde ele parou e dar continuidade hoje com muito mais recursos do que antes. É nisso que nós precisamos chegar. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos desenvolver potencialidades e capacidade para a gente ter o entendimento. Trazer esse recurso para a humanidade é essencial. Porque enquanto não soubermos de onde viemos, para onde nós vamos, nós estaremos perdidos nessa imensidão desse universo aí todo, né? Então, descobrir aqui a história do universo, da Terra e de cada um de nós, que ainda é uma incógnita para nós, né? E por que a gente incentiva? Porque é aquilo que eu falei, na reencarnação deve existir pessoas inteligentíssimas aí e que não estão atrofiados, estão parados, com a alma parada, né? Sem evolução nenhuma, por conta de crenças limitantes, por conta de ideias errôneas sobre o sistema que adquiriu lá atrás. A gente não pode ficar preso no conhecimento lá de trás. A gente tem que evoluir. Né? Evoluir. Hoje existe telescópio, existe uma porção de coisa para você estar decifrando o universo. Existem os seres estelares, mas a ciência ela não se conecta com eles. Então, quem se conecta com seres estelares? São os médiums. Né? Quando se conectam com um deles, eles trazem onde eles vivem, que planeta eles estão, o que eles fazem, qual é a ideia deles, o que eles trazem de bom para a humanidade, como se projeta tudo isso. São eles. Então, através da fé que nós, através da encarnação, da reencarnação, pode-se descobrir um Newton, um Einstein, pode descobrir um Galilei aí dentro de cada um, numa reencarnação para poder estar descobrindo, né, o que ficou lá para trás e ele poder dar continuidade a um estudo de onde ele parou.
né? A finalidade é essa. Se nós estamos chegando na quinta dimensão, nós não podemos ficar olhando para trás. Tudo continua, tudo flui, tudo evolui. Né? A evolução ela continua no planeta. Se vocês forem olhar, está tudo evoluindo, as plantas estão evoluindo, a biologia está evoluindo, a física, tudo. Né? Então, por que o ser humano tem que ficar parado com a mente presa lá atrás, acreditando ainda na boneca de milho? Né? Interessante essa história aí que eu descobri hoje, entendeu? E que meu pai falava, os índios, para eles, as bonequinhas das crianças, essa boneca de milho. A boneca de milho é aquela espiguinha de milho, ainda que o milho está começando a surgir com aquele cabelinho, parece uma bonequinha mesmo. Se vocês passarem numa plantação de milho, veja aí, né, aquela espiguinha ainda que ela está começando a sair, o milho está começando a sair, né, no sabugo, né? E daí com aquele cabelinho para fora, assim, é uma bonequinha mesmo. E os índios, eles cultuam isso até hoje, porque eles são ligados muito, não tem conhecimento, né? Não tinha isso em 1952, 54, por aí, né? Hoje, a maioria dos índios são mais evoluídos aí com a tecnologia do que qualquer outra pessoa. Eu fui num congresso em Minas, né? E lá a gente estava discutindo sobre evolução também, né? Mais a educação. E os índios, é sobre o HIV também, né? E os índios, eles faziam presente, tinha 4 tribos lá, né, nesse evento. E daí a gente tinha vários computadores para a gente poder passar e-mail, dizer para a família como a gente estava, porque nós ficamos lá por 10 dias, né? Então a gente ficava fazendo uma pesquisa, então estava uma fila enorme lá para usar o computador, né? E a fila parada, Daí eu lá falei assim, pô, mas nós estamos no horário do almoço, daqui a pouco todo mundo tem que voltar para a continuidade lá, né, do curso, e não vão conseguir mandar mensagem, né? Daí quando nós fomos ver lá na frente, lá era um índio que estava lá, né, teclando com a tribo inteira dele, contando como é que estava o negócio. Ele gostou lá do negócio. E ele estava conversando com os familiares dele lá na tribo, mandando mensagem, sabe? Então, o índio está super evoluído, né? Hoje em dia o índio não brinca mais. A menininha índia não brinca de boneca lá quebrando, com a espiguinha de milho, né? Mas até um certo tempo ainda essa história existe. Ou seja, é uma história que hoje faz parte do folclore, né? Mas que lá atrás foi de suma importância, porque eles acreditavam que o ser humano era formado de milho e de água. Como era isso? Eu não sei, mas eles acreditavam, né? Então, para ver, né, que nós não podemos ficar estacionados, nós temos que evoluir, não podemos ficar parados, não. A evolução é constante. E eu queria dizer para vocês que eu vou dar continuidade a uma série aqui de conhecimento nessa área, e o próximo vídeo, né, eu vou falar sobre os seres do universo, né? Já falamos, então, como foi formado o universo, né? A teoria mais moderna que nós temos sobre o assunto é a teoria do Big Bang, né? E que as pessoas precisam sim estar em constante contato aí com a sua alma, né? Desenvolver sua capacidade para ela ter o entendimento e trazer conhecimento para a humanidade. Muitas pessoas têm planos aí, não sabem, projetos de trazer o conhecimento para a humanidade, e está parado aí, né? Pessoas com conhecimentos, com sabedoria, reservado aí na mente, né? Não deixar mais, nós não podemos, em pleno século XXI, entender que a espiritualidade, que essa parte toda aí deve ser desenvolvida apenas pela religiosidade. Não. Hoje nós temos o conhecimento, nós temos hoje condições, nós temos aparelho, nós temos tudo para poder desenvolver esse processo e entender, né, como tudo funciona, como tudo acontece, como tudo cria, como tudo se transforma nesse grande universo, né, que é a nossa casa temporária, tá bom? Uma boa noite a todos. Namastê.